Graça e paz, pessoal, bom dia que o Galo já cantou, você está feliz com Cristo, que bom, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos para abençoar e edificar o meu e o seu dia, amém? Então, vamos ao texto de hoje, estamos em Marcos capítulo 10, versículo 32. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que os seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes ali a acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Aleluia. Amém. Então, Jesus aqui, pela terceira vez, está predizendo a sua morte e sua ressurreição. E eu vejo claramente que ele está no papel de profeta, no ministério de profeta. E muitas vezes nós entendemos como um profeta alguém que fica falando sobre o futuro, mas não um profeta. É aquele que aponta sempre para Cristo, aquilo que ele fala aponta para o reino, para Jesus, para Deus. E aqui ele está apontando para a ressurreição dele, para a morte e a ressurreição dele, do Messias, ele como profeta, predizendo a parte messiânica de sua vida, ele como Messias, como Salvador, como o Cristo. E então nós temos que entender que ser profeta não é só adivinhar números e o futuro, mas ser profeta, as profecias muitas vezes têm a ver com desconforto, profecias que trazem desconforto, mas que apontam sempre para Cristo, para o reino de Deus, apontam para a vontade do Senhor ligada a Jesus, nosso Cristo. E uma coisa que me chama a atenção enquanto eu estava lendo que Jesus, ele executa os 5 ministérios aqui na terra, né? Ele foi pastor, o bom pastor, ele foi missionário, ele pregou o evangelho durante 3 anos, ele foi profeta, ele muitas vezes profetizou sobre a si mesmo, que ele seria açoitado, morto e ressuscitaria. Ele foi apóstolo, ele plantou a igreja ali, né? E enviou o Pedro, né, para nascer a igreja ali depois quando ele retornou e ficou 40 dias depois, após sua ressurreição aqui com os apóstolos, com os 12. E ele foi mestre, ele ensinou durante esses 3 anos muito. Então, ele transitou dentre os 5 ministérios e ele executou os 5 ministérios muito bem. Ele foi, então, muitas vezes nós teremos um ministério de ofício que o Senhor nos comissiona, tem um propósito para cada um de nós, mas nós transitaremos também nos outros ministérios. Nós não seremos apenas, por exemplo, se você tem chamado para pastoral, você também vai transitar no evangelístico, tem hora que vai ser mestre, vai ensinar, momento de apóstolo, de profeta. Então, nós temos um chamado de ofício para um dos 5 ministérios, mas nós também transitamos, nós não executamos a todo tempo os 5 ministérios, mas nós aprendemos com Jesus que nós transitaremos dentre esses 5 ministérios, dentre os 5 ministérios e 5 funções que Jesus nos ensina que teremos, que nós temos um chamado para uma dessas 5 esferas, dessas 5
desses 5 ministérios. Então, nós temos que buscar o dom de profecias, como o apóstolo Paulo diz, mas nós temos que tomar muito cuidado com as profecias. Se você olhar os profetas no Antigo Testamento, eles sempre apontavam para o reino dos céus, sempre traziam a mensagem que vinha diretamente do Deus. Muitas vezes a mensagem não era confortável, não era coisas tão boas. Então, o profeta, ele não é só profeta quando profetiza coisa boa. Profeta é quando traz aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que o Senhor quer comunicar ao seu povo, o Senhor quer comunicar àquele que está recebendo a mensagem. E às vezes vai trazer desconforto. Jesus estava profetizando sobre ele mesmo aqui, que ele sofreria, que ele seria zombado, que cuspiriam nele, o aceitariam e até iriam matá-lo. Se de repente alguém acaba profetizando para nós algumas coisas assim, a gente fala, tá amarrado, né? A gente fala, não, Deus quiser não, mas onde está? Quando nós falamos, seja feita a tua vontade, aqui na terra como já é no céu, o profeta ele fala das coisas que vêm do Senhor. Então, se for a vontade do Senhor, que seja feita a sua vontade, é essa que tem que ser a nossa resposta, e nós temos que discernir essas palavras no Senhor, buscar no Senhor confirmações daquilo que é profetizado para nós. Amém? Assim como acho que na primeira ou na segunda predição ali, Pedro fala, não, Jesus, não vai acontecer isso daí com você, a gente não vai deixar. E ele fala, aparta de mim, Satanás. Jesus já tinha discernido que aquilo era a vontade do Senhor. Então, qualquer coisa contrária à vontade do Senhor é a vontade de Satanás. Então, nós temos que tomar cuidado para dizer algo para a vontade do Senhor. Nós temos que buscar discernir aquilo que nós ouvimos, se é a vontade do Senhor, se é do coração da pessoa que está falando, se é do coração do Senhor diretamente do céu para nós. Então nós temos que buscar a discernir, e se for diretamente do Senhor, que seja feita a sua vontade e não a nossa, mesmo que isso envolva muito desconforto em nossa vida. Amém? Então, que nós temos que buscar dom de profecias, dom de discernimento, dom de línguas, lá em 1 Coríntios 9, se não me engano. Em Coríntios tem os dons, não, 9 são... Bom, tá lá em Coríntios, procura na carta dos Coríntios os dons, e nós temos que buscar isso no secreto, no Senhor, para que nós sejamos cada vez mais assertivos naquilo que o Senhor nos fala. Se a gente buscar o discernimento, nós entenderemos quando vem do Senhor e quando vem do coração do profeta. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.